Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Hoje, quinta-feira, vamos chegando e seguindo com os destaques esportivos para você que nos assiste ficar muito bem informado. Mande sua participação, a sua mensagem ou a sua pergunta pelas nossas redes sociais, @osdonosdabolaVale, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 12 997168014. E aqui comigo, o meu parceiríssimo Antônio Carmo. A gente está combinando hoje de novo. Boa tarde. Quase igual, aí, tá vendo? É claro. Isso porque não combinamos previamente, né? Sabe aquele negócio? É o convívio. Uma transmissão de pensamento, assim, Antônio. A gente já sabe mais ou menos quando. A dupla de ataque, que já sabe onde vai se movimentar, toca a bola ali, já sai do lado e tal. É uma categoria, né? Para de falar bobagem. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos em frente. Gente, seguinte, vamos falar de futebol porque a elite do Campeonato Paulista ainda não tem data definida para retornar os seus jogos. E a Série A2 do estadual depende da finalização da A1 para poder recomeçar. Uma situação que ninguém sabe até quando vai durar e por isso o nosso repórter Pedro Souza conversou com alguns dos presidentes dos clubes da A2 para saber como é que anda a situação dos times, inclusive do Esporte Clube Taubaté. Tempo estranho no mundo do futebol. Um cenário de indefinições dita o ritmo do esporte no país. No estado de São Paulo, as equipes da primeira divisão do Campeonato Paulista já podem treinar em conjunto desde o dia 1º de julho. Claro, seguindo um protocolo de segurança e uma série de recomendações. Mas em divisões inferiores o clima segue incerto. A Série A2, por exemplo, segundo a Federação Paulista de Futebol, só irá recomeçar após a Série A1. Porém, ainda não existe uma possível data dos jogos, nem sequer quando os clubes poderão voltar a treinar. O lado financeiro também pode pesar bastante na hora de retornar, já que uma série de procedimentos terão que ser adotados. Nós sabemos, né, que a estrutura das equipes da Série A2 é totalmente diferente da Série A1. Teremos, sim, muitas dificuldades se nós não tivermos uma ajuda da própria federação para que a gente possa estar conseguindo fazer com que esse protocolo realmente seja feito para que a gente dê a segurança não só para os jogadores, né, mas para todos os membros da comissão técnica, pessoas que vivem o dia a dia do clube. A gente pretende cumprir com todos os protocolos. O problema realmente são os custos. E são custos regulares, não é um custo que você faz um exame e esse exame tem validade por um período um pouco mais prolongado. Não, terá que ser feito regularmente, eu não sei exatamente como será exigido isso da federação. É muito difícil porque nós não temos recurso, né? Quer dizer, aí nós estaríamos esperando a contribuição da federação com algum valor nesse sentido, porque os clubes têm dificuldade, todos nós temos dificuldade, e isso vai ser um custo a mais que nós vamos ter no orçamento e não está previsto. Então é um negócio complicado. A Série A2 foi paralisada na 12ª rodada, restando apenas 3 para a conclusão da primeira fase. A FPF afrouxou alguns trechos do regulamento para ajudar as equipes e os jogadores, mas mesmo assim a situação não é tão simples. Na verdade, nós estamos na expectativa, né, do retorno, esperando a Série A1, que será o laboratório. Nesse período, né, os jogadores foram para casa no dia 16 de março e praticamente todos os jogadores estão sem contratos, né? Os contratos se encerraram no final de abril, mas nós estamos monitorando, conversando com os jogadores. Assim que possível, lógico que a gente tem um trâmite entre fazer exame, pegar todos os atletas e começar uma nova pré-temporada, digamos assim, né? Como ainda não há uma definição de data, mas a gente quer já começar a retornar aos trabalhos, porque é importante, até para o condicionamento físico do atleta, né? O calendário é muito complexo, a gente ainda não sabe direito como será. Nós estamos parados conforme a federação solicitou. Nós não estamos treinando, não estamos fazendo nada nesse sentido. E nós estamos aguardando aí as providências para que a federação ficou de definir. E o regulamento da Série A2? Em meio a tanta papelada, os presidentes estudam o que fazer com o campeonato. Terá acesso ou não? E o rebaixamento? Será cancelado? Nós estamos aqui aguardando, mas caso, né, não se consiga, claro que o Taubaté, né, nós, a diretoria, iremos brigar muito por esse acesso, principalmente porque estamos numa segunda colocação do campeonato, que foi conquistada em campo. Então fizemos todo um planejamento, né, tivemos custos, né, até elevados para poder estar brigando por esse acesso esse ano. Então o Taubaté, sim, eu acho que tem uma cidade apaixonada por trás e nós temos que defender, né, com
com unhas e dentes aí o clube e batalhar sim por esse acesso. Mas se por acaso tivesse a inviabilidade de continuidade, eu acho que o razoável seria manter a classificação como está, nessa condição só, se não tiver viabilidade. E, na nossa opinião, não devia ter nenhum descenso dos últimos classificados da A2. Olha, o Audax ele é muito a favor dessa situação de não rebaixar, nesse momento, os últimos colocados, tá? Porque a gente está no meio de um campeonato que possivelmente teria uma troca de posições, algumas equipes conseguiriam se reposicionar e não ter um rebaixamento. E claro, quem está lá na frente da tabela, ter o acesso é fantástico, é o que a gente do Audax almeja ainda, né? Para 2020, mas vai decorrer da sequência do campeonato. Indefinição. Falta de definição, sem delimitações ou limites, sem decisão, onde existe a incerteza, um significado que se aplica muito bem ao cenário esportivo atual. E tudo, Antônio Carmo, depende da finalização do campeonato da Série A1, da elite do Paulistão, que ainda não tem data para começar. Podíamos colocar aí, Andressa, tudo que sei é que nada sei, né? Nossa Senhora, exatamente Andressa, essa frase. Dois detalhes, são muitas coisas, a gente precisaria fazer um debate aqui amplo e restrito, conversando muito mais. Mas sobre aquilo que falou o Gilcinho, o presidente do São Bernardo, concordo com eles no que diz respeito assim, não vai dar para fazer o campeonato, acabou, vamos voltar só em 2021. Aí é mais do que justo que os dois primeiros na frente, quando o campeonato foi paralisado, suba. Foi o que aconteceu na França e na Bélgica, na Holanda. Os times que lá eles não quiseram esperar para continuar o campeonato e decretaram quem estava na frente como campeão. Agora, o rebaixamento eu acho que tem que acontecer, senão ele bagunça toda a cadeia de sequência do campeonato. Do mesmo jeito que se parou hoje o campeonato, os dois primeiros têm o direito de subir, os dois têm que cair. Aí eu acho que, na minha visão... Coitadinhos, Antônio Carlos. Não dá para manter o negócio e subir mais dois? Então sobe, logicamente, os 16, faz um campeonato com 32, o ano que vem dividido em 4 grupos de 8, pronto. E você faz um campeonato até mais curto do que é hoje. Mas isso eles não vão fazer, porque não pode, aquela coisa toda. Andressa, então, vindo para o lado do jeito que as coisas estão caminhando. Os times começaram a treinar ontem, da Série 1. Sim. Por exemplo, da Série 2, Andressa, por que digamos que Taubaté está tudo bem, que a Vigilância Sanitária, que a Secretaria de Saúde fala o seguinte, Taubaté pode treinar, aqui nós estamos... Por que o Taubaté não pode treinar? Ele tem que esperar os demais clubes e tal. É uma isonomia que eu acho não tão válida assim, porque cada cidade tem o seu problema. Sim. Nós não estamos vivendo, todo mundo está desse jeitinho, né? A coisa está assim, está maior ali, está menor aqui, não tem nada aqui, tem muito lá. É um problema, mas é um problema que a federação tem que resolver. E outro caso, tudo depende dessa bendita Série 1. Os clubes voltaram a treinar ontem. Eu entendo, já que voltou, eu acho que o futebol carioca, já comentei aqui, foi prematura a volta, podia ter esperado um pouquinho mais, atropelar. Bom, é um outro problema, mas aqui em São Paulo está se esperando, está fazendo aquilo que o bom senso diz. Sim. Vamos lá. Então, aí a federação vai dar um mês de treinamento, julho inteirinho. Eu penso que 3 semanas seriam suficientes para que os clubes, então, entrassem no ritmo. E aí você já projeta uma Série A2. Porque não é só a Série 1. Você tem que pensar na 2 e na 3 A2, também. A3, né? Segunda divisão. Mas você vê, houve um presidente daqui, um dali. Há muita divergência, né? Ainda tem muita gente que pensa de uma outra maneira. Então, tem que se resolver. Mas não está fácil, não. É situação difícil que ainda continua e vai continuar por mais um tempo, não é? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte para você. Segura que eu já volto.